Há coisas que conhecemos, há coisas que não conhecemos. Isso exige de nós humildade diante de Deus, diante da vida, diante das pessoas, diante da sua família, da sua esposa, mas nem sempre essa é a nossa postura. Ainda que falemos muito de humildade, mas a verdadeira humildade não é falada, mas sim demonstrada através de atos, palavras e posições no cotidiano. Esse é mais um vídeo da nossa série Cosmovisão Cristã. É o vídeo de número 11 e o tema é Há coisas encobertas e há coisas reveladas. O texto que nós vamos ler neste momento é o texto de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Até fácil de decorar. Deuteronômio 29, 29. Diz assim: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A ideia básica desse texto aqui está no final das pregações de Moisés. Moisés está acabando seu ministério, não vai entrar na Terra Prometida e faz um resumão no livro de Deuteronômio das coisas mais importantes da lei, fazendo um resumo e uma aplicação prática para a vida daquele povo que ia seguir agora sem ele. E dentro dessa realidade ele faz essa declaração que eu acho assim bíblica, divina, maravilhosa, sem palavras para falar sobre ela. Mas a ideia básica, eu vou tentar aqui falar um pouco, a ideia básica é que há coisas encobertas. E essas coisas encobertas pertencem a Deus. Então, há uma teoria que se chama agnosticismo que crê que mesmo que Deus exista, esse Deus não pode ser conhecido. Eu não concordo com a teoria, porque essa teoria diz que você não consegue conhecer a Deus, e a Bíblia diz que o Deus que se revela você pode conhecer, porque aprove a Ele se revelar a mim e a você, então dá para conhecê-lo porque Ele quer se revelar. Mas a ideia de que Deus, se existe, não dá para conhecer, realmente, segundo eles lá, é importante para entender que realmente não dá para conhecer tudo sobre Deus. Não dá para dizer eu conheço a Deus, no sentido amplo da palavra. Claro, dá para dizer eu conheço a Deus porque tenho um relacionamento com Ele. Como eu falo, eu conheço a minha esposa. E conheço algumas coisas da minha esposa, mas não conheço tudo. A gente está aí de namoro e casamento, a gente está há 24 anos, né? Está fazendo hoje 24 anos juntos. Né? Que eu dei o primeiro beijo na boca da minha esposa, foi ontem, na verdade fez 24, mas hoje é o dia que se comemora. E uma alegria estar com ela esse tempo todo, né? A gente está há 20 anos casado e 24 anos namorando, entre namoro e casamento. E mesmo assim, depois desses 24 anos, eu não conheço tudo, mas eu conheço alguma coisa. Então, eu conheço a Andréia, mas eu não conheço tudo. Então é muito. Só que a respeito de Deus, eu posso dizer que eu conheço Deus, mas assim, eu estou longe de conhecer a Deus. Ele me conhece. Ele sonda o meu coração e me conhece. Ele me conhece perfeitamente. Mas eu conheço ele imperfeitamente. Mas a ideia básica muitas coisas existem que eu ainda não conheço. Eu estou fazendo uma outra faculdade. Eu sou formado em teologia. Fiz um MBA em outra área. E agora estou fazendo educação física. Me formando esse ano. Mas eu não conheço educação física, muito menos teologia. Mas alguma coisa eu conheço. Mas eu conheço tudo? Não, teria que ler todos os livros do mundo. Ninguém conhece tudo. Só Deus conhece tudo. Então, há coisas encobertas e isso deveria manter o meu coração humilde, quebrantado e submisso a outras pessoas, aprendendo com outras pessoas. Não quer dizer que você não tenha que discordar em alguns momentos, mas a ideia é o coração, a mente
A vida deve ser um pouco mais de cabeça baixa, um pouco mais submissa. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as coisas dessa lei. Então a ideia é, há coisas reveladas, mas há coisas ocultas, coisas encobertas no segundo texto aqui, mas há coisas reveladas. Então a ideia é, se você se diz um cristão, você precisa ler aquilo que foi revelado. O que foi revelado? A Bíblia, a palavra. Como é que você se diz um cristão e não lê a Bíblia? Como é que você se diz um cristão e não tem um contato diário com as Escrituras? Você precisa ter. Se não tem, né? Eu não estou querendo aqui pesar nesse sentido de... Mas eu quero pesar se você não quer ter. Mas se você é um cristão, você precisa ter um contato diário com as Escrituras. Um contato sempre. De várias formas. Hoje a gente pode ter ouvindo... Hoje eu acabei de ouvir Mateus, né? Estava correndo e ouvi o livro de Mateus. Eu comecei lá, acho que no 16, 17, como eu fiz uma corrida maior. Na verdade, fiz 2 corridas de 4, uma de 3 pesadas, e fiz uma andada maior, né? De 3 ou 4 quilômetros por aí, totalizando 10 ou 11 quilômetros. E fui ouvindo Mateus, a partir do capítulo 16, eu ouvi até o 28. Terminei aqui em casa, o 27 e o 28. Então eu ouvi Mateus. Então dá para ouvir, estou lendo o livro de Josué, de Juízes, né, na verdade, agora. E estou sempre ouvindo as Escrituras, lendo. Por quê? Porque as coisas reveladas me pertencem. A Bíblia me pertence. Não que eu seja dono dela, mas a ideia de que eu tenho acesso a ela, e esse acesso... Eu preciso dar vazão a esse acesso, estudar a partir dessa possibilidade de revelação, né? O Filho de Deus se revela, escolhe discípulos, esses discípulos deixam o Evangelho escrito. Deus se revela a Moisés, e Moisés deixa algumas coisas escritas, e aí Deus vai se revelando pela história, e isso tudo está escrito. Temos um livro, 66 livros, né, que compõem a Bíblia, 27 do Novo Testamento, 39 do Velho Testamento. Isso te foi dado. Receba, leia, estude, porque as coisas reveladas pertencem a nós, a nossos filhos, para sempre. Para quê? Para que cumpramos todas as palavras. Então a ideia é para que a gente conheça, para que a gente venha cumprir. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Amanhã a gente continua. Amanhã eu vou estar falando, se Deus quiser, sempre, sobre essa mesma ideia, né? A gente vai falar sobre em parte conhecemos, no texto de 1 Coríntios 13, 9. Tá bom? Um abraço. Shalom. Até amanhã, se Deus permitir.